Volante se despede dos companheiros pela manhã na Cidade do Galo e caminho é o Vasco. Meia é esperado nessa terça-feira para ser anunciado, conquistar a Libertadores pelo Atlético, né? Um título que falta, um único título que falta, né? Se a gente for analisar, campeão brasileiro. De volta ao brasileiro, né? Que ficou faltando para ele essa conquista. Exato. Quando ele voltou ao futebol brasileiro, vamos assim dizer, né? Foi campeão estadual, campeão da Copa do Brasil, brasileiro, Supercopa do Brasil, e falta essa Libertadores aí, ele quer realizar esse sonho esse ano e para contar com a Libertadores, né? Pra tentar, ele tem que contar com vários bons jogadores em volta, né? Com certeza, né? Então, e um deles, enfim, será Patrick de Mara. Não acredito, Olha, já acabou a novela. Tá quase nos finalmente. Bom. A gente que vem ainda não acabou, não sacramentou, não anunciou. Vai ser com casamento ou beijo na boca? Porque a novela termina, né? Com ou beijo na boca ou casamento. Já teve outros com outros finais, mas normalmente é assim, né? O tradicional. A gente já tá quase chegando nesse pedacinho. Quase chegando. Esse final de semana foi muito importante, né, para as tratativas evoluírem e darem praticamente a confirmação de que Patrick será jogador do Atlético. Atlético e São Paulo fizeram uma composição, a gente vinha falando aí desde o final do ano passado, início desse ano, né, que o Atlético ainda mantinha as esperanças, a negociação travou, porque o São Paulo queria mais uma compensação maior pelos direitos do atleta, e o Atlético vai pagar ao São Paulo a quantia de 3 milhões de reais, né? 3 milhões de reais mais o abatimento da dívida que o São Paulo tem com o Atlético pela compra do Rafael, goleiro. 5 milhões. Tá. Então, ao todo, o Patrick vai custar ao Atlético 8 milhões. O Atlético deixa de receber os 5 que o São Paulo pagaria pelo Rafael e pagará 3 milhões para o São Paulo. E o percentual também do São Paulo é maior. O Atlético vai dar para ele o percentual maior, é isso? O Atlético fica com 80% dos direitos 80%. Do Patrick. O São Paulo se desfaz, né, de todo. O Inter fica com 10% e o Monte Azul também, que é um... A meu pai de Deus, a pessoa fica não com os outros 10%. A pessoa é dividida. Totalmente assim, dividido. Hoje em dia, jogador de futebol é todo fatiado, né, vamos dizer assim. E o Patrick não foge disso. O Atlético ficando com 80% dos direitos econômicos do Patrick, são Inter e Monte Azul, cada um com 10%. Patrick deve ser esperado na Cidade do Galo amanhã, né, para realizar exames e o São Paulo já dá como certo o negócio. O jogador é aguardado aí, deve chegar hoje ou amanhã a Belo Horizonte para realizar os exames e, enfim, ser anunciado pelo Atlético. Um vem, o outro vai. Ah, né? Meu Deus, quem foi? Esse final de semana também decisivo para a saída do Jair, né? A negociação esta de Mara. Imagina, é verdade, o Jair tá indo mesmo. Que pode ser novidade para muita gente, né? Mas a gente anunciou em conjunto, ainda em dezembro, o interesse do Vasco, né? Confirmado, inclusive, por Jair, que falou que foi dia 18 de dezembro. 18 de dezembro. Exatamente na época em que a gente falou, né? Isso. Alguns colegas falaram que não havia nenhuma sondagem, né, de outros clubes pelo Jair, mas, enfim, a verdade prevalece e praticamente confirmado. E o profissionalismo prevalece, né, gente? Quando a gente fala aqui uma situação, é porque a gente já consultou muita gente, a gente já conversou, a gente já falou, né? Às vezes, né, as fontes a gente não dá nome, a nossa profissão nos resguarda disso, mas ninguém é maluco, chega aqui e fala assim, tá vindo fulano não vai nem aparecer. Solta do nada, né? Não tem nada de soltar aí, porque a gente não tá aqui pra brincadeira, né? A gente não pode brincar com a notícia. E isso a gente tem tá um falando respeito de muito tudo, grande, né? Do portal, dos nossos jornais, aqui da Super, a gente tá falando dos profissionais, né? Do Tempo Esportes. A gente tem muito respeito com o leitor e principalmente com o torcedor também, né? Que é movido pela paixão e quer saber a notícia do seu clube. Portanto, Jair, a caminho do Rio de Janeiro, ele foi, né, na Cidade do Galo hoje pela manhã, compareceu, despediu dos colegas, pegou seus pertences, né, e é aguardado também nessa terça-feira lá em São Januário para realizar os exames e, enfim, sacramentar a venda, né, do Jair ao Atlético. Ele está sendo vendido por 13 milhões de reais, né, por 80% dos direitos econômicos, né? O Galo fica ainda com 15% e o próprio jogador fica com 5%. O jogador tinha 10%, mas cedeu 5% pro Atlético. O Atlético ficou com 15% e o jogador com 5%. O Atlético vendeu os outros 80% por 13 milhões de reais, uma quantia
muito importante, né, no momento atual, né, do Atlético. Então vai dar uma folguinha aí. O Vasco, que agora tem bala na agulha, né? Tem um parceiro, 777, que comprou também tá na parada pelo Nath, né? Também tá na parada pelo Natan. Desculpa, por que eu cismei com o Nath, hein? Natan. Começa com NA, né? Não, é porque eu acho que é o nosso entrevistado que veio pro lugar do Nath, né? Apesar dele não querer ter vindo. Ele queria vir, não querendo que seja Nath, né? Essa que é a próxima. Mas é só pra falar um negócio que pra não passar também, porque eu acho que a gente muda de opinião quando é necessário, quando a gente vê ou tem situações que mostram isso pra gente, mas eu continuo com a mesma opinião. Entendo a necessidade do Atlético, entendo a venda, mas eu acho que o Atlético perde muito com a saída do Jair. E não só pelo que o Jair é como jogador do Atlético, mas é principalmente uma coisa que a gente aprende ao longo do futebol, que é, infelizmente, o fato de você fortalecer rival. Né? É uma coisa que a gente aprende com os grandes treinadores, né? Os que passam, e querendo ou não, o Vasco, por tudo isso que você está falando, né? Pelo que ele se transforma hoje, ele é sim um rival do Atlético, né? Não na Libertadores, porque ele não vai disputar, enfim, mas em termos de brasileiro, né? Das competições nacionais, ele é um rival importantíssimo do Atlético. Então, eu entendo a necessidade do Atlético, entendo que ele precisa de dinheiro. A gente mesmo falou aqui a semana passada da questão dos atrasos, me parece até que eles já pagaram uma parte no final de semana, enfim, mas eu acho que vai fazer falta e vai fortalecer o adversário. Eu analisando o contexto, eu discordo um pouco. Na verdade, eu discordo de você. Eu acho que foi uma venda. Foi uma venda, assim. Foi uma venda boa, uma venda importante, um jogador de 30 anos, um jogador. E aí tem uma mais importante ainda, né? Confidenciou amigos que o ciclo dele já estava encerrado. Ele queria ir, é bom dizer isso. Eu tô falando isso, mas ele queria ir. Isso é muito importante destacar, né, Edmar? E o momento financeiro. Então, juntando isso, vontade do jogador, momento financeiro do clube, uma venda nesse nível, né? De 13 milhões por 80% de um jogador de 30 anos, na minha opinião, foi uma venda que eu considero válida. O histórico dele de lesões também não tem que ser considerado, e faz parte da oxigenação do elenco também, né? Eu acho que primeiro, tirando essa parte do ele querer ir, né? Porque se ele já quer, já é 70% de um caminho andado. E que também é legítimo, né? Antes de que talvez o torcedor pode pintar, falar ingratidão, coisa nesse sentido, né? Às vezes acontece mesmo, ele já passou por um ciclo e tudo mais, e faz parte do profissional. Agora, eu entendo o seu raciocínio, Dimara, e gostaria de concordar, mas eu acho assim, o Atlético nesse momento, eu não vejo ele muito podendo se dar ao luxo de escolher muito quando e com quem negociar, sabe? Infelizmente, né, Léo? Infelizmente. O ideal seria mesmo ser assim, né? Ainda mais pensando em entrar numa competição que você quer conquistar o título, então seja no Brasileiro ou numa Copa do Brasil, poder, né? Você vai reforçar e com um bom jogador mesmo, que é o Jair. Sim, né? O argumento da Dimara é muito válido, muito válido. Só que aí também eu entendo o momento do Atlético, né? Eu acho que ele não pode escolher, não tá nesse luxo de escolher, assim. A gente semana passada, vira e mexe, estava na pauta que essa situação delicada que é a situação financeira do Galo, né? E nem tô dizendo, gente, que ele não vai ganhar o Brasileiro ou ganhar a Copa do Brasil ou que o Vasco vai ganhar, não tô dizendo nada disso. A gente tá no início da temporada, não sei o que vai acontecer, nem sei como é que o Cudê vai montar esse time, não sei como é que o Vasco vai montar o time, nem sei se o Jair vai dar certo. A gente tá falando de um momento. Neste momento, com tudo que tá acontecendo, eu acho que você perde com a saída do Jair. Ponto. Se vai dar certo lá, se o cara que veio pro lugar dele vai dar certo aqui, isso é um outro propósito e eu não tenho como saber. Mas é uma opinião. Eu acho que se reforçar adversário é uma coisa que não é bacana. Mas tenho consciência que o momento do Atlético também, como o Léo disse, de escolhas é muito difícil. Muito difícil. Né? Atlético ainda que segue se movimentando aí no mercado. A tendência é que com o Patrick... Lateral e zagueiro, é isso? Isso. A tendência é que
com a chegada do Patrick, o Atlético fique para esse 2023, aí a gente nem diz nesse início de temporada, mas ao longo de 2023, o Atlético ficando aí atrás de um lateral direito para chegar e vestir a camisa, que foi assim que o Rodrigo Caetano se refere, né? Chegar, né? E vestir a camisa, e um zagueiro também desse nível. Então o Atlético vai aguardar. Chegar e vestir a camisa? Exato. O Atlético vai guardar oportunidades de mercado, como vem fazendo já há muito tempo, né? Um jogador que interessa, que esteja saindo de um clube, aí a gente pode ver numa janela de meio do ano, ou até numa janela aí, né? Dependendo Gilberto, do... né? É o Gilberto, o plano A é o Gilberto, o Atlético deve esperar até a janela de meio do ano. Isso aí ninguém confirmou com a gente, mas a gente sabe. Né? Exatamente. O Atlético vai monitorando, quando for o Paulinho também, que o Atlético monitora duas janelas, né? Monitorou o Otávio a uma janela, monitorou o próprio Pavon a uma janela também, antes de trazer. Então o Atlético segue monitorando. E o zagueiro, né? O zagueiro para chegar e vestir a camisa. O Atlético contratou o Bruno Fux, mais para suprir ali a saída do Júnior Alonso. Mas a gente sabe também que o Atlético tem os outros zagueiros, né? O próprio Igor Rabelo tá recuperando ainda, não tem previsão de retorno. Pode ser mais pro segundo semestre. Tem o próprio Nathan Silva, que foi decepcionou, assim como muita gente decepcionou em 2021. Agora é o segundo reserva, né? Porque ele é reserva do Hever. O Hever, que tem quase 40 anos também, já vai para sua última temporada, não consegue ter uma sequência, né, de vários jogos, então o Atlético entende. Você tem que saber utilizar, né? Exato, o Atlético entende que precisa de um zagueiro para chegar e vestir a camisa de titular. E pro gol, hein? Com a saída do Rafael, o Everson, primeiro goleiro. Everson, primeiro goleiro, e Matheus Mendes, segundo goleiro. O Atlético quer dar essa oportunidade pro Matheus Mendes, entende que ele já teve uma chance, né, de disputar uma Série B pelo Confiança, e enfim, é um goleiro que o Atlético entende que segura o rojão caso o Everson não esteja à disposição. Lesão, claro, se acontecer uma lesão, né, do Everson, por exemplo, ou até do Matheus Mendes, o Atlético vai ter que ir ao mercado. Mas em princípio o Atlético vai apostar nessa juventude do gol aí, porque entende que o Matheus Mendes é acima da média. Isso o Atlético até fez recentemente, né? Me lembro que ele contratou aquele goleiro do Goiás, não era? Foi por causa de lesão, não foi? Foi. Acho que o Rafael teve uma lesão no ombro, não foi? Contratou o do Curitiba, né? O Wilson. O Wilson. Isso mesmo, Que aí veio, jogou 2, 3 jogos, se não me engano, pra suprir ali a ausência, porque ficou sem goleiro, né? Eles machucaram e tudo. E aí contratou o Wilson pra repor. Então, inicialmente, o Atlético não pensa em goleiro. Tem o Delfim, né? Também, que é o terceiro goleiro, no caso. Da base. Da base também. Todos os outros 3 goleiros são da base. E, enfim, o Atlético aí só colocando no seu calendário de buscar um zagueiro para vestir a camisa titular e buscar um lateral direito para a camisa de titular. Aí fecha o elenco para 2023. Aí só se aparecer alguma coisa ou acontecer alguma saída, né, alguma venda aí de algum jogador titular ou considerado importante no elenco. Muito bem. Tá quase pronto, né? E já trouxe Igor Gomes, né? Já trouxe Bruno Fux, Paulinho, o próprio Edenilson e o Paulo Henrique. Então, aí esperando a confirmação aí de Patrick pro Atlético aí Patrick fechar. Tá doidinho pra vir, gente. Já tá quase chegando, inclusive. Ele já mandou passar, já tá chegando. Ele queria muito, né? Ele fez muito. O próprio Cudê. Ele teve um papel assim, de chegar e falar, não quero, eu quero isso, me ajuda, vamos ver onde é que a gente vai compor e tal. Ele com certeza vai contar isso na coletiva, mas ele quis muito vir pro Atlético. E é isso que a gente fala, né? A vontade de jogador, igual o Léo falou, 70% né, do caminho, e aí é só ajustar, né, as arestas aí. O Atlético deve anunciar tanto a saída do Jair, a venda do Jair pro Vasco, quanto a chegada, a compra de 80% dos direitos de Patrick, e o Atlético formando aí parte daquele meio campo vitorioso e vistoso, né, do Cudê, né? Edenilson, Patrick, tinha o Rodrigo Lindoso, né, que quem deve fazer vai ser o Alan, deve fazer a função do Lindoso, que sai ali, aquela saída de 3 e tudo mais. Se o Lindoso vem aí fica vistoso mesmo. E aí o Zaratio, né, infelizmente o Atlético teve mais uma lamentável vez, essa lesão do Zaratio, e sobre a expectativa de retorno dele. O Atlético não fala, né, a probabilidade de quando ele deve voltar,
mas já dando um spoiler aqui, expectativa de 2 meses. Em 60 dias, talvez assusta, final de fevereiro. Assusta porque o Atlético teve muitos problemas com contusão no ano passado, né? Muitos. Não, tá. Tem problema que tá aí até hoje, né? O Arana, né? O próprio Allan Kardec, Igor né? Rabelo. O Igor Rabelo. Então, assim, a gente fica assustado, que já começa assim, O que alivia um pouco, né? Claro, ruptura de ligamentos com fratura também, você fica assustado, mas o que alivia um pouco é que não vai ser caso cirúrgico, né? Vai ser um tratamento convencional, tratamento... Já ajuda. Já ajuda, né? Então a gente já fica um pouco mais aliviado, né? Por conta de não ter que passar na faca, né? Porque quando a gente brinca, né? Cirurgia, passar na faca. Mas então o Zarate aí se recuperando da maneira tradicional, chamado tratamento conservador. Então a expectativa, quem sabe, final de fevereiro, ele já esteja aí voltando aos treinamentos e se juntando ao grupo. Tomara. Lembrando que o Atlético volta a campo, né? Na Copinha. Copa São Paulo de Futebol Júnior, amanhã, 3h45 da tarde. Tá jogando mal, pelo amor de Deus. Tá 100%, né? Pelo menos tá 100%, ganhou as duas, mas o futebol ainda não tá... Não apareceu, né, ainda, a gente sabe que tem alguns jogadores, a gente viu o Alisson Santana ali, o próprio Cadu se destacando, né? Quem sabe aí o Atlético deslancha ao longo da competição, enfrenta o Água Santa amanhã, né? Às 15 horas da tarde, 3 horas da tarde. Pra ver quem é que fica com a liderança do grupo, né? Os dois têm 6 pontos, o Atlético já tá classificado, mas claro, o Atlético quer a melhor colocação para pegar uma equipe teoricamente mais fácil na próxima rodada. É que a gente tá olhando, gente, a base com o olhar de quem pode ser aproveitado e tal. É por isso que a gente tá falando de futebol, né? Mas a gente tem que destacar também que é um grupo totalmente novo. Totalmente. Né? A primeira copinha de todo mundo tem menino até com 16 anos, né? Então o Atlético... A reformulação que foi feita. Tá usando essa competição justamente para dar experiência à molecada. Galo, galo!